Tem um certo filme chegando aos cinemas como um cocô ao vento, ou como uma bosta no esgoto, como você preferia. E dado esse evento cinematográfico magnânimo, vamos aproveitar a oportunidade de falar sobre a primeira aparição do Venom na TV, que aconteceu na série animada de 94. Ela acontece bem no começo, a partir do 8º episódio da primeira temporada, com um arco em 3 partes, a roupa alienígena. Na trama, após um acidente misterioso, o filho do Jameson, John, é forçado a aterrissar sua nave no meio da ponte do Brooklyn. O Homem-Aranha aparece para o resgate, mas no meio disso acaba entrando em contato com uma gosma misteriosa que veio do espaço. A gosma se transforma em um novo uniforme que deixa o Aranha mais poderoso que nunca, mas que também alteram seu psicológico, tornando ele violento e vingativo. Isso é porque a gosma é um organismo vivo, um simbionte que precisa de um hospedeiro. E quando isso vai longe demais, o Aranha se livra da roupa na marra, mas ela se funde ao repórter pau no cu local, Ed Brock, e juntos eles formam Venom, jurando vingança contra o aracnídeo. Agora, apesar dela ainda ser muito querida e lembrada por toda uma geração, que eu inclusive faço parte, essa série não envelheceu lá muito bem, inclusive, perdão aos saudosistas, mas o espetacular Homem-Aranha realmente é um desenho melhor. Eu ainda tenho um carinho por ela. Era uma animação sempre esforçada, mas não lidava com storylines complicadas de quadrinhos tão bem quanto a série animada de X-Men, nem conseguia ser tão sofisticada e atemporal quanto a do Batman, que, by the way, continua uma das melhores animações de todos os tempos. Então, hoje em dia, é sempre importante eu ver ela como dentro do seu contexto, como um produto dos anos 90 para apreciá-la. Mas esse arco de 3 episódios é um dos melhores momentos do desenho, e inclusive eu acho que devemos muito a ele quanto à forma de como o Venom entrou no nosso imaginário. É curioso porque, àquela altura, o Venom só existia nos quadrinhos há 5 anos, então eles estavam lidando com material bem recente. E o engraçado com toda a história do Venom nos quadrinhos é que ele foi criado quase de improviso, a partir da contribuição de vários roteiristas que acabaram forjando uma narrativa acidental. Desde o momento que o Aranha encontrou o simbionte durante as Guerras Secretas, até o Venom efetivamente surgir, foram 5 anos de publicação, sendo que em nenhum momento ninguém estava pensando em formar um grande arco com isso. Por isso, mesmo depois que ele se livra do simbionte, ele ainda passa anos usando uma versão de tecido do uniforme negro, entre outras coisas. Mas aí a série animada aproveita para pegar esse emaranhado louco de HQs, deu uma polida e condensou tudo em uma narrativa de 3 episódios fácil de seguir em um exercício de bom roteiro louvável. Para começo de conversa, descartar toda a complicação das Guerras Secretas e fazer com que o John Jameson traga o simbionte para a Terra é um elemento narrativo muito mais eficiente e que se encaixa muito organicamente na trama. Mas, ironicamente, o desenho ainda faria sua própria adaptação das Guerras Secretas mais pra frente. Mas vocês querem saber a melhor mudança que esses episódios fizeram? Originalmente, nos quadrinhos, o simbionte não deixava o Peter mais violento. Ele simplesmente começava a controlar o corpo do Aranha sozinho e saía em patrulha enquanto ele dormia, e eventualmente queria se mesclar com o Peter permanentemente, mas o simbionte nunca afetava ele psicologicamente. Essa foi uma invenção do desenho, e é uma sacada tão boa e que cria uma temática tão forte para a narrativa sobre a relação entre poder e corrupção, a contraparte sinistra da responsabilidade, que todas as versões seguintes copiaram o desenho, ao ponto que a gente se esquece que isso não é uma coisa original dos quadrinhos. Mas a minha parte preferida é o 3º episódio, onde temos efetivamente o embate entre Aranha e Venom. Ele é estabelecido como uma grande ameaça logo de cara, derrotando com facilidade os vilões buchas que estavam servindo de conflito externo nos episódios anteriores, e então fazendo o mesmo com o Aranha. E durante o episódio inteiro, ele é perseguido pelo Venom, que faz questão de mostrar o quão mais poderoso ele é e que só está brincando com o nosso herói. O senso de paranoia invade todos os 20 minutos, é quase uma versão do Exterminador do Futuro, onde o Venom, o Exterminador e o Aranha é a Sarah Connor. Quem me acompanha sabe que eu nunca fui fã do Venom, mas essa é uma forma muito boa de usá-lo. É um embate de herói versus vilão bem marcante, muito melhor que a maioria dos quadrinhos do Venom como vilão. E aliás, tem um elemento na caracterização que eu acho genial, é o barulho que o Venom faz. Escuta só. Isso é muito foda. Pra mim, isso é icônico nível a respiração do Darth Vader.
Claro, esses episódios não são perfeitos. Eles ainda têm problemas comuns à série dos anos 90 em geral. Os personagens nunca calam a boca, a animação dá umas capengadas aqui e lá, volta e meio ritmo meio cagado, pontos da trama se movem bizarramente rápidos e outros são só meio forçados. Por exemplo, os 2 primeiros episódios têm uma subtrama envolvendo o rei do crime e uma pedra MacGuffin da nave do Jameson que é meio desajeitada e depois desaparece da história espontaneamente. And listen well. You're the DARPA Chief Donald Anderson, right? E também, Ed Brock é um personagem merda nos quadrinhos e continua um personagem merda aqui. Tá que o grande vilão da história ainda é o simbionte, mas ainda assim é meio triste que a metade humana do Venom é tão desinteressante. Mas o principal é que quando a gente para pra pensar, esses 3 episódios são super influentes, ao ponto que eles serviriam de padrão toda vez que outra adaptação quiser fazer o Venom. Tanto o desenho do espetacular Homem-Aranha quanto o Homem-Aranha 3 pegam vários elementos daqui. Oh, no. Até reinvenções mais ousadas, como a versão Ultimate dos quadrinhos, devem uma ou outra coisa a ele. Hoje em dia, o período do Aranha com o uniforme negro e o nascimento do Venom é percebido como uma das narrativas mais reconhecíveis da mitologia do aracnídeo, e acho que devemos valorizar isso. Curiosamente, essa animação nunca utilizou tanto assim o Venom. Ele só apareceu de novo no episódio em 2 partes que também introduz o Carnificina, e é tão ruim que chega a ser hilário. Mas isso é história para outro dia. Esta é a nossa casa que nos traz lembrança da casa de lá. Como sempre, um beijo molhado para os meus apoiadores, eles que mantêm o canal de pé. Se você quiser ajudar, o link do meu apoio está na descrição, e você vai ter direito a várias recompensas legais, incluindo poder escolher a animação que eu vou falar aqui no Animajon. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar, e eu vejo você na próxima. Até mais.